sou a Lohane Franklin de Mello, acadêmica de enfermagem na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bolsista de iniciação científica no Rio. Meu projeto de título Medidas de Prevenção de Agravos no Jejum Cirúrgico Prolongado, com participação de Rosiane Santos, mestrado CNPq, Priscila Manhães, mestrado CNPq, Vitor de Souza, discente colaborador, Larissa Soares, discente colaborador, e como orientador a professora Ana Cristina Silva Pinto, do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico. A enfermagem perioperatória visa preparar e manter o cliente cirúrgico para as melhores condições do pré, intra e pós-operatório, visando assegurar a recuperação do estado físico e mental, além de capacitá-lo juntamente com os seus familiares para o autocuidado, prevenindo complicações e reduzindo danos para que a recuperação ocorra em menor tempo. Sendo assim, a enfermagem requer estabelecer ações educativas que visam assegurar a qualidade da assistência prestada ao cliente cirúrgico e ao seu familiar. Com isso, destaca-se a importância do diálogo, pois através dele se cria o vínculo com o indivíduo, para orientar sobre as necessidades do jejum pré-operatório. Estudos apontam que o jejum, quando realizado de maneira adequada, visa garantir o esvaziamento do conteúdo gástrico, evitando assim que ocorram possíveis complicações como broncoaspiração, vômitos e regurgitação, além de evitar a administração de drogas para reduzir a acidez e o volume residual gástrico. O objetivo da pesquisa é verificar e analisar a ocorrência de complicações intraoperatórias e pós-operatórias em clientes submetidos ao jejum superior a 8 horas do pré-cirúrgico. O jejum, quando se mantém por muitas horas, os níveis de insulina diminuem, o que consequentemente leva ao aumento dos níveis de glucagon, determinando uma utilização rápida da pequena reserva de glicogênio que se encontra em maior parte no fígado. A gliconeogênese é ativada, o que causa um custo metabólico importante, pois ocorre perda significativa de massa muscular e de tecido adiposo, promovendo glicose para o sistema nervoso central, medula renal e eritrócitos, que dependem exclusivamente dela como fonte de energia. Em menos de 24 horas de jejum, o glicogênio hepático é totalmente consumido. Além das alterações nos níveis de insulina, o jejum prolongado em pacientes com infecções graves, traumatismos ou com problemas no trato gastrointestinal tornam-se os mais vulneráveis para desenvolver desnutrição, pois está diminuída a ingestão de alimentos e líquidos e a absorção de nutrientes. Assim, o estudo poderá fornecer informações em saúde voltada para o jejum pré-operatório, com ênfase na reflexão sobre o planejamento e implementação da assistência individualizada que geram a tomada de providências para as mudanças práticas que possibilitam implementar formas de prevenção e estratégias de enfrentamento desses agravos. Assim, o estudo nos mostrou que os pacientes submetidos ao jejum acima das 8 horas recomendadas causaram complicações graves e risco à saúde do paciente. Foram observados 126 fichas no período de 2016 a 2018. Em 2016, foram computadas 24 fichas, excluindo uma ficha, pois não apresentavam informações sobre jejum e complicações, ficando 23. Em 2017, foram 41 fichas, sem nenhuma exclusão, e em 2018 foram 61 fichas, também sem exclusão. Foram feitas tabelas separadas por anos, para comparar as mudanças ao longo do tempo. As tabelas eram compostas pelos seguintes dados: órgão, número de pessoas, média de idade, sexo, média de jejum pré-operatório, média de jejum pós-operatório e principais complicações em cada item para cada órgão cometido. Em 2016, as 23 fichas apresentaram média de jejum pré-operatório entre 10 e 19 horas e o jejum pós-operatório entre 16 e 33 horas. As principais complicações foram hipoglicemia, dor, êmese, cefaleia, hipertensão, ansiedade, mal-estar, sudorese, ferida operatória contaminada, hiponatremia, hipocalemia, humor rebaixado, enjoo, queixa em colostomia, febre, diarreia, decência cirúrgica, hipopotassemia, soluços, hipotímia, sangramento na ferida operatória, hipotensão, fraqueza, hiperglicemia, dispneia, a não evacuação,
hematêmese, desorientação, estufamento abdominal, desconforto, choque hipovolêmico e esforço respiratório. Em 2017, foram 41 fichas que apresentaram média de jejum pré-operatório entre 9 horas e 40 minutos e 150 horas, e o jejum pós-operatório entre 2 horas e 20 minutos e 62 horas e 15 minutos. As complicações foram hipoglicemia, hiperglicemia, hipertensão, baixo débito urinário, edema dos membros inferiores, enjoo, hiponatremia, vômito, hiperemia na ferida operatória, secreção purulenta na ferida operatória, hipocalemia, dor abdominal, hipotensão, anúria, hemorragia, fístula uretroanal, ansiedade, cólica, cefaleia, dor perineal, dor em região lombar, morte, taquicardia, aumento de lactato, evisceração, sudorese, lipodemia, eructação e febre. Um total de 4 pessoas não tiveram complicações, pois seguiram o jejum estipulado. Em 2018, foram 61 fichas que apresentaram média de jejum pré-operatório entre 10 e 14 horas, e o jejum pós-operatório foi entre 6 e 78 horas. As principais complicações foram hiperglicemia, hipoglicemia, hipotensão, hipertensão, hemorragia, parada cardiorrespiratória, náusea, vômito, infecção da ferida operatória, dor abdominal, óbito, dor na ferida operatória, dor geral, dispneia, pico hipertensivo, prurido, ortopneia, hipopotassemia, perda ponderal, obstrução intestinal, disfagia, distensão abdominal, hemorragia, dor na inspiração, cansaço, cialorreia, diarreia, hipovolemia, baixa de hematócritos, risco de trombose venosa profunda, desorientação, hiponatremia, hipocalemia, deficiência de magnésio, ansiedade, flatulência, sudorese, bradicardia, lipotímia, fraqueza, sangramento no dreno e na urina, arritmia, constipação e fome. Apenas um paciente seguiu o jejum estipulado e não teve nenhuma complicação. A análise desses dados mostrou que o tempo de jejum prolongado está diretamente ligado aos agravos no pós-operatório, pois foi a postergação das cirurgias que levaram ao tempo maior de jejum dos pacientes, que, consequentemente, aumentaram o tempo de internação e complicações no pós-operatório. O tempo total de jejum pré- e pós-operatório elevou significativamente o número de complicações apresentadas pelos pacientes. A equipe multiprofissional, principalmente a de enfermagem, que passa mais tempo no pós-operatório do paciente, deve estar sempre atento a orientar seus pacientes quanto à adesão do jejum, visando seguir o jejum estipulado corretamente. Assim, caso a cirurgia for postergada, procurar manter o jejum menor possível e, caso ultrapasse muito, adiar e remarcar a cirurgia, pois o tempo mínimo de jejum proporciona ao paciente uma recuperação tranquila e eficiente, com menos tempo de internação e agravos. Obrigada.